Olá, meus irmãos, a paz de Deus do seu coração. Vamos juntos para mais um capítulo do nosso estudo bíblico. Hoje, capítulo 5 do segundo livro dos Reis. Pega a tua Bíblia, a tua caneta e vamos juntos. Estamos aqui meditando os milagres feitos, por Eliseu. Na realidade, vamos concluir o capítulo 4 e vamos adentrar no capítulo 5. O capítulo 5 é muito importante, muito conhecido por todos nós. A cura de Naamã. Mas antes disso, temos mais aqui dois milagres, no capítulo 4. Pega a tua Bíblia, vamos para o capítulo 4, versículo 38. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Amém. Espírito de Deus, fala conosco, fala ao nosso coração. Muito bem, nós vimos ontem, no vídeo de ontem, no capítulo 4, o primeiro milagre de Eliseu, que foi o óleo da viúva, que não acabou até a providência necessária dela pagar as suas dívidas e se sustentar. Depois vimos a gratidão de Eliseu por ter sido muito bem recebido por uma mulher piedosa, rica e que era bondosa, que não reclamou porque não era mãe e teve um filho profetizado e intercedido por Eliseu. Esse filho adoeceu, morreu, e Eliseu faz uma experiência maravilhosa de avivamento. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, recebemos o fogo do Espírito Santo, nós nos dobramos sobre o corpo das pessoas e aquelas pessoas tornam a viver. É a profecia do avivamento acontecendo. E agora a gente vai para o versículo 38. Eliseu voltou a Gilgal quando a fome reinava na região. Estando os irmãos profetas sentados à sua frente, ele disse a seu servo: põe a panela grande no fogo e prepara uma sopa para os irmãos profetas. Um deles saiu ao campo para apanhar verdura e outros encontrou videiras selvagens. Colheu delas coloquíntidas. São frutos amaríssimos e de violento efeito purgativo. Amargos, Enchendo o manto. Voltou e cortou-as em pedaços dentro da panela de sopa, sem saber o que era. Distribuíram-na aos homens para que comessem. Porém, logo que provaram da sopa, soltaram um grito: Homem de Deus, a morte está na panela! E não puderam mais comer. Então Eliseu disse: Trazei-me farinha. Jogou farinha na panela e disse: Serve aos homens para que comam. E já não havia mais nada de nocivo na panela. Então veja mais um milagre que Eliseu realiza. Foram buscar alimento para cozer, na época de fome, pegaram algo que era envenenado. E sem saber que era, colocaram para cozinhar. Quando os homens começaram a comer, perceberam que tinha veneno. Gritam ao Eliseu, o Eliseu pede para colocar farinha, ele joga a farinha e acontece o milagre. O milagre da panela envenenada. Versículo 42. Veio um homem de Baal Salisa e trouxe um homem de Deus trouxe o homem de Deus, para o homem de Deus, pão das primícias, 20 pães de cevada e trigo novo em seu alforje. Elias ordenou: oferece a essa gente para que coma. Mas o seu servo respondeu: como hei de servir isto para 100 pessoas? Ele repetiu: oferece a esta gente para que coma, pois assim falou Yahvé: comerão e ainda sobrarão. O seu servo, serviu-los, eles comeram e ainda sobrou, segundo a palavra de Yahvé. Aqui é a multiplicação dos pães. Eliseu é um grande profeta. Substituiu a altura do profeta Elias. Multiplicação dos pães, a experiência de que os pães de Eliseu foi de Elias também, que foi sustentado pelo corvo, que todos os dias trazia um pedaço de pão na época da fome. E agora adentramos no capítulo 5, um capítulo muito conhecido por nós, já ouvimos falar muito nele, que é a cura de Naamã. Naamã, chefe do exército do rei de Arã, gozava de grande consideração e prestígio junto de seu senhor, pois fora por meio dele que Yahvé concedera a vitória aos arameus. Mas esse valente homem era leproso.
Veja, Arã, arameus, venceu, Yahvé deu a vitória. O que é isso? Né? Yahvé é o Deus universal. Ele preside os destinos de Arã, também como os de Israel. Né? E ele era leproso. Essa lepra, como a de Giese, nós vamos ver que Giese também tinha uma lepra, talvez não seja mais do que uma doença de pele, diferente da verdadeira lepra, pois não interrompe o relacionamento social. Né? Então ele tinha uma doença de pele, uma lepra, né? Mas não como a lepra que impedisse a vivência social dele. Ora, os arameus, numa incursão, tinham levado ao território de Israel uma moça que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua patroa: Ah, bastaria que meu amo, Naamã, né, se apresentar ao profeta da Samaria. Ele o livraria da lepra. Naamã foi informar o seu senhor. A moça que veio da terra de Israel falou isso e isso. O rei de Arã respondeu: Vai, que eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes de gala. Entregou ao rei de Israel a carta que dizia: Ao mesmo tempo que esta carta te chegar às mãos, envio-te meu servo Naamã, para que o cures da lepra. Ao ler a carta, o rei de Israel rasgou suas vestes e disse: Acaso sou um Deus que posso dar a vida e a morte? Para que esse me mande um homem para cá, para eu curá-lo da lepra? Vê-se bem que ele anda buscando pretextos contra mim. O rei de Israel, um pagão, né, não diz isso na humildade, mas com medo de ser uma emboscada para uma guerra começar. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube, presta atenção, que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou-lhe dizer: Por que rasgaste as vestes? Que ele venha a mim, para que saiba que há um profeta em Israel. Interessante. Eliseu não tinha medo de assumir o seu ministério. Não tenhamos medo de assumir o nosso ministério. Oremos pela cura das pessoas, pela salvação das pessoas, pela libertação das pessoas. Oremos sem receio, sem medo, né? Para que todos reconheçam que existe um Deus agindo em nosso meio. Naamã então chegou com seu carro e seus cavalos e parou à porta da casa de Eliseu. Este, Eliseu, mandou um mensageiro e dizer-lhe: Vai lavar-te 7 vezes no Jordão, e tua carne te será restituída e ficará limpa. Naamã ficou irritado, retirou-se, dizendo: Eu pensava comigo, certamente ele sairá e se apresentará pessoalmente, depois invocará o nome de Yahvé, seu Deus, agitará a mão sobre o lugar infectado e me curará da lepra. Porventura, os rios de Damasco, o Abana e o Farfá não valem mais do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles para ficar purificado? E voltando as costas, retirou-se indignado. Veja, Naamã queria um espetáculo. Naamã se sentiu humilhado porque o profeta não foi vê-lo. Porque o profeta mandou um mensageiro. Gente, veja, para nós cristãos missionários, por que eu, Emanuel, tenho que desejar ser como um profeta? Veja, talvez eu seja como um mensageiro. E devo assim agir com fidelidade, servindo os profetas e sendo mensageiro da palavra do profeta, muitas vezes. Por vezes, Deus nos quer para os profetas. Mas veja, é bonito perceber que há aqui tanto o servo dele, que é o Giese, né? Quanto também os outros profetas. Então, Deus tem falado muito comigo com relação a isso. Porque às vezes a gente quer ser Paulo, quer ser São Francisco de Assis, quer ser Davi. Ei, mas a gente pode ser um soldado fiel, necessário. Esse mensageiro foi necessário para a cura acontecer, para a mensagem chegar. Né? Beleza, agora vamos para a parte de Naamã. Naamã ficou irritado. Ele foi convidado a 7 mergulhos, 7 vezes. Né? Para vencer, aqui daria uma pregação de 1 hora, tá, gente? Ou mais. O Padre Bruno fez uma campanha de 7 semanas com 7 mergulhos de Naamã. Então, uma pregação para cada semana, para cada mergulho que deu, vencendo uma situação, o orgulho, com a humildade, a arrogância, né?
a prepotência, porque aqui ele foi prepotente, né? A revolta, etc. Voltando às costas, retirou-se indignado. Mas os seus servos, aproximando-se dele, disseram: Olha só, que bom, né? Meu pai, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não terias feito? Quanto mais agora que ele te diz: Lava-te e ficarás purificado. Ele desceu, pois, e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme a ordem do homem de Deus. Sua carne se tornou como a de uma criança, e ele estava purificado. Oh, glória! Né? Ele obedeceu, foi dócil. Já que eu estou aqui, vou fazer valer a pena. Vou obedecer. E Deus fez. E Deus realizou. Porque Ele é quem realiza. É Deus quem cura. Pela fé de Naamã, sim. Pela intercessão dos seus servos, sim. Mas pela palavra do profeta, sim. Mas acima de tudo, porque Deus é Deus. Ele faz o que Ele quer. Ele voltou então à casa do homem de Deus com todo o seu séquito. Entrou, apresentou-se diante dele e disse: Agora sei que não há Deus em toda a terra a não ser em Israel. Veja, por que Deus cura? E por que Jesus curava? Para que as pessoas acreditassem que ele era o Senhor. A cura nos é dada para que a gente aceite Cristo e sejamos salvos. Né? Então aqui ele é curado e ele reconhece que não há outro Deus a não ser o Deus de Israel. Né? Só Yahvé é verdadeiramente Deus. Por favor, diz Naamã, aceita esse presente do teu servo. Mas Eliseu replicou: Tão certo como vive Yahvé a quem sirvo, nada aceitarei. Ou seja, aquilo que ele dá é de graça, não existe um pagamento. Olha, vou pagar para você me dar a cura. De graça recebeis, de graça deveis dar. Esta é uma situação daquele momento e hoje também acontece, é claro. Para não cair no radicalismo e não confundir os cursos que às vezes se vendem na internet, né? Religiosos, assinaturas de sites, ou até mesmo ajuda missionária que se dá, né? A côngora que se dá a um missionário, a um pregador, enfim. Isso é importante dar, tanto que você pode, se quiser, ler a 2 Coríntios, que você vai entender muito bem sobre isso. Naamã insistiu para que ele aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: Sendo assim, permite então que se dê a teu servo a quantidade de terra que 2 mulas podem carregar. Pois teu servo não mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, mas só a Yahvé. Então ele pediu a terra de Israel para levar para o país dele e poder honrar e rezar ao Deus de Israel, né? Fazer um altar. Que Yahvé perdoe, porém, a teu servo o seguinte: quando meu senhor vai ao templo de Remon para adorar, ele se apoia sobre o meu braço e também me prostro na terra de Remon. Digne-se Yahvé perdoar esta ação a seu servo. Eliseu respondeu: Vai em paz. E Naamã caminhou até certa distância. Giese, o servo de Eliseu, o homem de Deus, disse consigo: Meu senhor usou de consideração para com este arameu Naamã, não aceitando dele o que lhe havia oferecido. Tão certo como Yahvé vive, vou correr atrás dele e ganharei alguma coisa. O cara foi lá esperto, né? E Giese correu no encalço de Naamã. Quando Naamã o viu correndo atrás dele, saltou do seu carro, foi ao seu encontro e perguntou: Vai tudo bem? Ele respondeu: Bem. Meu senhor mandou-me dizer-te: Agora mesmo acabam de chegar 2 jovens da montanha de Efraim, irmãos profetas. Olha o cara mentindo. Dá para eles, eu te peço, 1 talento de prata e 2 vezes vestes de gala. Naamã respondeu: Aceita 2 talentos. Insistiu com ele e atou os 2 talentos de prata em 2 sacos, junto com as 2 vestes de gala, e entregou-os a 2 de seus servos, que os levaram à frente de Giese. Quando chegou a Ofel, Giese tomou os objetos de suas mãos e os guardou em casa. Depois despediu os homens que se retiraram. Então o servo foi lá e pegou por trás aquilo que o profeta tinha rejeitado. A seguir veio apresentar-se a seu senhor. E Eliseu lhe perguntou: Era um homem de Deus: De onde vens, Giesel? Teu servo não foi a lugar nenhum. Mentiu, né? Mas Eliseu lhe disse: Acaso meu espírito não estava presente quando alguém saltou do seu carro ao seu encontro? Agora que recebeste o dinheiro, podes comprar com ele jardins, olivais e vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. A gente conclui amanhã. Termina de ler. O que é que Deus falou com você?